E agora, vamos entrar na habitual rubrica da Última Fronteira. Ao domingo de manhã falamos do espaço, das estrelas, dos corpos celestes, com o Miguel Gonçalves. Viva! Miguel, tudo Viva, bem? Adriano. Bom dia. Vamos começar por falar de buracos negros hoje. E há aqui uma pergunta que te faço. É que falas de buracos negros encobertos e escondidos. Ora, normalmente, eles estão à vista. Quem diria que os buracos negros jogam às escondidas Também com os astrónomos, não é? não é? E, sobretudo, quando os astrónomos começam a olhar para os primeiros tempos do universo, quando começam a vasculhar aquilo que é chamado universo primordial, andam à procura também de certas estruturas que, olha, são mesmo jogo das escondidas. O que é que são estas estruturas? Isto é uma animação daquilo que eu estou a tentar explicar e é o seguinte: quando nós temos um buraco negro que tem à sua volta uma estrutura muito grande, uma espécie de um disco de matéria muito, muito quente, essa matéria está a alimentar esse buraco negro. Essa matéria está a cair em direção ao buraco negro e, neste tipo de estruturas, neste tipo de eventos, no universo primordial, os astrónomos chamam a tudo isto quasares. E é verdade, jogam às escondidas, porque quando eles estão envoltos neste touro, neste disco de muita, muita matéria, os astrónomos não conseguem ver com grande facilidade precisamente esta atividade dos buracos negros. E, portanto, encontrar um buraco negro às escondidas no universo primordial é sempre algo de fascinante. O que é preciso para isso? Olha, é preciso mesmo telescópios extraordinários. É o caso do Chandra. Estas imagens que nós estamos a ver são de vários telescópios no óptico, mas também noutros comprimentos de onda. Mas foi o Chandra, o telescópio espacial, responsável por descobrir aquele que é catalogado agora como o mais distante, ou por outras palavras, o mais primordial. Buraco negro, quasar, que está encoberto precisamente por estas estruturas. Olha, o universo tinha apenas, entre aspas, como é óbvio, 850 milhões de anos. O universo, como nós conhecemos hoje, tem cerca de 13,8 mil milhões de anos e, portanto, ainda era muito bebé quando nós conseguimos ver estas imagens, precisamente deste buraco negro coberto, este quasar. Por que razão é que isto é importante? Por duas razões. Em primeiro lugar, tecnologicamente importante. Temos tecnologia que permite ver cada vez mais distante, cada vez estruturas mais misteriosas no universo, e, por outro lado, porque interessa também perceber, fazer um censo, uma estatística de quantas destas estruturas nós conseguimos ver no universo primordial. Porque a desconfiança dos cientistas é que nós, muito provavelmente, devemos ter muito mais destes buracos negros cobertos, destes quasares, do que aquilo que nós pensávamos. Utilizando uma metáfora utilizada por esta equipa científica associada a esta descoberta, e que é lindíssima, que diz o seguinte: nós estávamos à espera de ver uma borboleta e aquilo que vimos foi um casulo. E é verdade. E, portanto, agora o desafio é tentar encontrar mais casulos para perceber como é que estas estruturas depois evoluem com o tempo. Este é um dos que estão escondidos, mas há outros que são perfeitamente conhecidos e acompanhados. Não é? E vamos falar já de um, que é aquele que reside no coração da nossa Via Láctea, que por estes dias tornou-se também mais famoso. Ele já era muito famoso. Chama-se Sagitários à Estrela. Ele está localizado mesmo no coração da nossa Via Láctea. Olha, tem cerca de 4 milhões de massas do nosso Sol e, portanto, é um buraco negro gigantesco. E por que razão é que ele é notícia esta semana? Porque ele começou a dar sinais de grande atividade. Em maio deste ano, nós agora conhecemos também devido às publicações científicas, ele começou a brilhar por um fator de 75 vezes superior àquilo que é o seu registro habitual em apenas algumas horas. E, portanto, o que é que terá acontecido aqui no nosso buraco negro? Quando nós temos este brilho explosivo, digamos assim, de um momento para o outro, isto é sinal de atividade, isto é sinal que algo está a cair, se calhar, em direção ao nosso buraco negro. Nós temos para já dois suspeitos. Primeiro suspeito, nós conhecemos uma estrela chamada S2 que se aproxima mais do que qualquer outra estrela do buraco negro central que temos na nossa Via Láctea. E, portanto, a cada 16 anos ela tem uma órbita elíptica e que se aproxima de cerca de 20 mil milhões de quilómetros deste buraco negro. E a sua última aproximação deste buraco negro foi em maio do ano passado. Questão: será que os ventos desta estrela foram atraídos também pelo buraco negro e, portanto, aquilo que nós estamos a ver é o buraco negro a apanhar um bocado desta matéria desta estrela?
É uma das hipóteses, não é para já a mais aceite, porque dizem os astrónomos que é improvável que este vento seja forte o suficiente para criar um brilho assim tão elevado. Mas conhecemos outra criatura, entre aspas, astronómica, que andou por lá perto. É uma nuvem G2, que nós ainda não sabemos muito bem o que é. Poderá ser, por exemplo, apenas uma grande nuvem de poeira, não sabemos. Pode ser uma nuvem de poeira que esconde alguma estrela lá dentro, também não sabemos, mas sabemos que ela também passou lá perto do buraco negro. E, portanto, pode ser também esse o motivo de esta nova e grande atividade do buraco negro. Portanto, vamos continuar a analisar aquilo que reside no coração da nossa galáxia. Como tu dizias há pouco, para analisar isto temos cada vez melhores equipamentos e há telescópios que vão e vêm, falam, e há um deles que queres realçar hoje, que regressou às operações. Que importância é que tem este telescópio? Nós, na semana passada, no vídeo da semana, assinalámos aqui uma disputa entre o espiritual, o sagrado religioso e a ciência que está a decorrer no Havaí, nas montanhas do Havaí, onde estão alguns telescópios poderosos necessários para a astronomia. E esta história também passa por aí, já vou explicar. Mas primeiro vou apresentar um asteroide que é chamado NEO, ou seja, Near Earth Object, tem uma órbita relativamente próxima da Terra e que chama 2006 OQV89 e que foi descoberto em 29 de agosto de 2006 no telescópio do Arizona. E logo nessa altura os astrónomos tiveram pouco tempo para observar, mas o estudo da sua órbita dizia que não era possível descartar por inteiro uma probabilidade, apesar de tudo baixa, é preciso realçar isso, baixa, de colisão este ano ou no próximo ano. Ora, depois não foi possível observar mais aquele asteroide, mas o que é certo é que, quando se tornou mais disponível a sua observação, foi então reparado que, se calhar, não havia propriamente uma grande probabilidade de colidir connosco. Só que, mesmo assim, residem muitas dúvidas sobre a órbita deste asteroide e, portanto, era preciso um telescópio de grande campo, um telescópio grande, para poder, de uma vez por todas, perceber se este asteroide podia ser ou não perigoso. E é aqui que entra um dos poderosos telescópios do Havaí. É que esse telescópio poderoso do Havaí foi essencial para, de uma vez por todas, percebermos que este asteroide não é um perigo para a humanidade. Só que só foi possível retomar a órbita deste asteroide, perceber melhor a sua órbita, depois de terem sido autorizados os astrónomos a retornarem observatórios do Havaí, porque, eu relembro, ainda está em disputa, há líderes espirituais e religiosos do Havaí que não aceitam a construção do futuro grande telescópio no Havaí e que também estão a dificultar o acesso dos astrónomos à sua investigação e, portanto, coloca aqui, mais uma vez, este dilema entre o respeito espiritual e a investigação científica, que, pelos vistos, é fundamental também para a nossa própria sobrevivência. E olha, muito rapidamente, já que estamos a falar de colisões, um estudo que apareceu também esta semana e que diz que Júpiter pode ter sofrido uma colisão muito no seu início, quando ainda era um bebê, e que alterou o seu núcleo. Nós pensávamos que o núcleo de Júpiter era compacto, era duro, grande. E agora este estudo, que analisa dados da gravidade de Júpiter tiradas pela sonda Juno, diz que, não, se calhar não é bem assim. Se calhar o núcleo de Júpiter é mais aquoso. E eles construíram modelos para isto, para tentar explicar isto. E o modelo que mais se aproxima, que explica isto, diz o seguinte: houve, provavelmente, muito no início de Júpiter, uma colisão com um objeto com cerca de 10 vezes a massa da Terra, de frente, autenticamente, com o núcleo de Júpiter, e que impediu a sua solidificação por inteiro. E, portanto, se calhar é um núcleo aquoso. Por que razão é que isto é importante? Porque a estrutura destes planetas gigantes, que até foram os primeiros a aparecer no Sistema Solar, são fundamentais para nós percebermos a evolução do Sistema Solar. E, portanto, isto pode ajudar a compreender outras questões sobre o nascimento e a evolução do nosso próprio sistema planetário. Muito bem, estamos a terminar. A tua sugestão desta semana é já uma verdadeira estrutura no espaço, pensada, desenhada. Para quem ir ao espaço. Há muito que sonhamos em estações espaciais, mas gigantes, grandes. É verdade, mas este é mesmo aqui na Terra. É? E olha, é arquitetura, futuro e sonhos, porque a Virgin Galactic anunciou que, finalmente, o chamado Spaceport America, que é provavelmente o primeiro aeroporto espacial, está totalmente operacional para começar as suas operações. É este edifício lindíssimo que nós estamos aqui a ver e que promete, então,
exercer os sonhos comerciais de Richard Branson para levar implantes ao espaço. Convém já agora enquadrar exatamente que este tipo de projeto da Virgin é um bocadinho diferente de outros. Este é mesmo turismo espacial. Este é mesmo turismo espacial, sim. Ao limite, espacial. É utilizar aqueles, uma espécie de aviões que nós estamos a ver que, num primeiro voo, voam até cerca de 15 mil metros e depois são autenticamente largados e depois, com a ajuda de poderosos fotões, são atirados para órbitas mais próximas da Terra, mas são mesmo voos espaciais. Olha, se não te importas, eu ia pedir $250 mil emprestados, porque é o preço que custa esta viagem espacial. Já estão 600 pessoas inscritas neste voo. Olha, disse até que uma delas é o português Mário Freire, o dono da Douro Azul. E, portanto, eis as imagens do interior deste primeiro e extraordinário aeroporto espacial. Sim, já há projetos para mais. Sim, exatamente, mas este exige exatamente uma estrutura destas porque tem essa componente turística, digamos assim, sim, portanto, e de voos mais regulares. Sim, não é? E se calhar pode até não ser apenas servir os interesses da Virgin Galactic, mas pelo menos serve de inspiração para os próximos voos que aí temos. A Virgin Galactic, como tu disseste muito bem, está focado apenas no turismo espacial, mas temos outras companhias que, para além de fazerem a sua parte séria na exploração espacial, como evito cápsulas com sonhos lunares ou Marte, o que quer que seja, também têm algumas componentes relacionadas com o turismo espacial. E, portanto, o que nós vamos ver no futuro são cada vez mais projetos deste tipo. Lembrar que a Virgin Galactic já teve um seu revés, já teve um problema quando uma destas suas naves explodiu autenticamente quando estava em testes e, portanto, estes são os primeiros passos e que extraordinário é. Nós vivemos uma época em que estamos a assistir aos primeiros passos do turismo espacial e olha, que já foi prometido durante tantas e tantas décadas e que agora ameaça ser, é uma boa ameaça de ser uma realidade. Muito bem. Miguel, obrigado. Bom dia e bom domingo. Muito obrigado. Seguimos aqui com mais notícias, mas antes disso vamos fazer uma curta pausa, mas há mais histórias. Continuem na nossa companhia. Até já.